Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos responder mais uma prova do QTPA de Eletrônica de 2019 sobre velocidade de motor AC, como controlar. Beleza? Antes de começar o vídeo, já deixe a sua curtida e indique esse vídeo para um dos seus amigos. Então, bora lá pro vídeo. Questão de número 30. Em determinada aplicação de motor elétrico trifásico AC, ou seja, corrente alternada, requer-se a recorrente variação de velocidade para que o processo seja mantido. Para isso, faz-se uso do seguinte circuito eletrônico de potência. Associação em série de tiristores. Tiristores, você vai utilizar ele para ter um ganho, uma tensão, um ganho de uma corrente ou um ganho de uma potência, né? Ligando eles em série, que você vai aumentar o beta dele, que é o ganho. Mas ele não vai mudar a velocidade de um determinado motor. Ponte H. Ponte H é usado para corrente contínua. E aqui a gente tem aqui um exemplo aqui de um motor com ponte H. E como é que ele vai funcionar? Aqui tem, eu vou fechar primeiro, tem essas quatro chaves no motor. E primeiro eu vou fechar o S1 e o S4. Então o positivo ele vem, passa aqui, chegou no S1, vai fechar a chave do S1, né, que eu deixei fechada. O positivo vai chegar desse lado do motor. E o negativo vai passar aqui, vai chegar no S4, eu vou fechar essa chave. E o motor vai girar em um determinado sentido, como exemplo, o sentido horário. Agora, para eu inverter o sentido, eu venho aqui, ó, pelo negativo, vou fechar o S2. E pelo positivo eu vou fechar o S3, vou fechar outras duas chaves. Então o positivo vai vir aqui, o motor vai inverter o lado, porque aqui agora que era lado que era vinha o polo negativo vai vir o polo positivo, e aqui onde vinha o positivo vai vir o negativo. Então ele vai girar no sentido anti-horário. Certo? Porém, é assim que a ponte H funciona, só que não se aplica a nossa questão aqui, então podemos eliminar ela. Amplificador de classe B. Tem um amplificador de classe A, de classe B, de classe AC. Tem vários tipos de amplificadores. Aqui, a gente tem aqui um modelo de classe B. Ele vai chegar um determinado sinal aqui no input e vai ter uma determinada saída. E a saída ela tende a aumentar. O amplificador é muito utilizado para microfone, caixa de som, essas coisas. Vai amplificar a potência dela, né? Você fala no microfone, você fala normal, e quando sai na caixa de som sai um volume alto. É isso que o amplificador faz, né? Mas aqui, no nosso caso aqui, ele não vai servir, né? Ele, na realidade, ele amplifica a potência, mas no nosso caso ele não vai servir porque ele não faz o controle de velocidade. Soft Start. Soft Start, ele é um tipo de partida de um motor, é uma ligação com um tipo de partida. Vou mostrar o gráfico aqui primeiro. Antigamente, né, existia só a partida direta. Então a partida direta é a partida comum que existe. Você vai lá, pega três fios lá, um motor trifásico, né, em 380, e liga ele direto no motor, da rede para o motor. E ele vai ter um alto pico logo na entrada, um alto pico de corrente. E com o passar do tempo, assim, uns 3, 4, 5 segundos, ele começa a baixar e diminui sua corrente, né? Mas ele tem esse pico grande aqui, e por causa desse pico aqui, economiza muita energia, desgasta muito o motor. Ele não tem uma aceleração suave, é o mais bruto de todos, é a partida direta. Depois, com o passar dos anos, inventaram estrela triângulo, que é uma ligação que vai fazer... Por exemplo, você vai fazer um motor em 220, um motor que vai ligar em 220, então você liga primeiro em 380, né? Prepara, faz uma mudança lá, um tipo de ligação que o motor ele vai partir em estrela e depois ele vai mudar para triângulo, ou seja, ele vai partir com 380, porque quanto maior a tensão, mais baixa a corrente, e depois ele vai para triângulo. Aí vai diminuir a tensão e vai aumentar a corrente, né? Aí tem essa variação aqui, ó. Aqui está em 380, houve a mudança, teve esse pico, depois ele relaxou e estabilizou. E temos o soft start, que é, no caso, a partida mais suave, né? Que vem aqui, você parte ele, o motor, ele começa bem baixo, tem um pequeno pico, depois é mantido, né? É a partida mais suave que tem.
Aqui, esse daqui é o modelo de Soft Start. Peguei o modelo da VEG aqui com foto, mas existem outros tipos também. Porém, ele não controla a velocidade, ele só é utilizado só na partida. A única função dele é na partida. Então, podemos eliminar também a alternativa D. Tá? E a alternativa E, inversor de frequência. Esse sim é o cara que faz o controle de velocidade. Ele não só faz o controle de velocidade, né? Ele tem outras aplicações também. E é esse cara aqui, ele vai ter determinadas entradas e saídas digitais e analógicas, e não além de controlar a velocidade, ele pode controlar determinadas contatoras, sinaleiros e tudo. Existem vários modelos, mas o princípio de funcionamento dele, por que ele foi inventado? Ele foi inventado para controlar a velocidade do motor AC. Na história, na história da indústria, não existia como você controlar um motor AC de corrente alternada, mas só havia solda de corrente contínua, né? Você usava umas escovas, era um trabalho bem difícil fazer a manutenção dele, porque ele era muito bruto. Ele só elaborou um jeito de fazer, poder controlar a velocidade de um motor AC. Aí veio sim o inversor de frequência, começaram a fazer esse controle de velocidade. Com o passar dos anos começaram a incrementar e tem esse inversor de frequência, né? E começaram a ter entradas analógicas, entradas digitais, saídas digitais. Começaram a fizeram a lógica fuzzy, colocaram nele, fizeram PID, colocaram nele, que é o proporcional integral derivativo. Fizeram isso, colocaram num inversor de frequência. Então, o inversor de frequência hoje ele é bem mais do que simplesmente variar a velocidade do motor, né? Existem outros modelos também. Esse aqui é o da VEG CFW500, mas tem o da Toshiba, tem o da Schneider, tem o da LG, tem vários modelos. Mas a princípio ele foi criado somente para controlar a velocidade do motor. Hoje ele é bem mais do que isso. Então a nossa resposta correta aqui da alternativa 30, da questão 30, é a alternativa E, inversor de frequência. Beleza, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Deixe aí os comentários, compartilhe com seus amigos e curta o vídeo se ainda não curtiu. Falou, até a próxima. Isso é tudo, pessoal.